sempre recebo aqui no programa o pessoal que está lançando livro, né? Os livros sendo lançados. E é muito legal isso, eu gosto muito, principalmente coisas que falam sobre a nossa cidade. Recentemente, a gente lançou o livro, foi lançado aqui no programa, e foi uma festa legal lá na Casa de Cultura, porque ele veio de Rio das Ostras para cá, o Guarda Belo. Né? O Guarda Belo aí já está com quase 80 anos, e o policial militar Menezes, que na época foi meu irmão que botou esse apelido de Guarda Belo, botou para sacanear o Guarda Belo. E a gente vivia todo mundo ali no alto, né? Nossa, tem anos isso. Eu era jovem, muito tempo. E vivia todo mundo ali no alto, e ali era pura sacanagem, né? Naquela região ali da Oliveira Botelho. Era um sacaneando o outro. E aí surgiu o apelido Guarda Belo. Mas o apelido Guarda Belo era uma brincadeira, não era uma brincadeira, era para sacanear o policial Menezes, né? Zé Maria Menezes, que era guarda de trânsito, policial militar naquela época. A polícia militar cuidava do trânsito. E acabou que virou uma coisa carinhosa, porque ele é um sujeito muito carismático. Nós somos primos, né? Pai da Cláudia, que está sempre aqui no programa. Professora Cláudia Menezes, também escritora já com vários livros infantis. E aí, isso de brincadeira, de uma sacanagem, acabou virando uma coisa carinhosa, e ele ficou conhecido como Guarda Belo, e foi Guarda Belo a vida inteira, se aposentou e continua sendo Guarda Belo. Aí foi lançado o livro sobre as aventuras do Guarda Belo, agora recentemente, né? Um livro infantil, e foi muito bacana. E hoje, quem está trazendo um livro que eu estou extremamente curioso com o livro dele, eu achei genial a ideia, e ontem eu falei isso com vocês, eu não conhecia o livro ainda, mas falei que vinha coisa boa por aí. É o nosso Rogério Lopes. A Maria Feliz botou Guarda Belo era da turma do Manda-Chuva, que era um desenho animado, e aí virou Guarda Belo também aqui em Teresópolis. A Lenci me perguntando se o pagamento dos funcionários continua sendo dia 5. Tem que ser dia 5, não pode mudar. Do pessoal concursado. Deise Vidal, bom dia. Bom dia a todo mundo participando com a gente. Rogério Lopes. E o livro? Grande. Beleza, Hélio. Obrigado por ter você aqui. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e falando do livro, antes de falar do livro, né, dar um bom dia aí para os nossos telespectadores. Antes de eu bate-papo. O livro é o seguinte, Hélio. Não, ainda não. O livro ainda não? Então vamos para o nosso bate-papo. Eu ontem tive aqui o teu amigo, que você conhece bem, né? O professor Hélio Delgado, já aposentado, né? E ele contou a história de vida dele, né? Nossa, o cara tem toda uma história dentro da educação aqui em Teresópolis, né? Estudou no colégio estadual, foi aluno do estadual, professor do estadual, diretor do estadual. Foi meu professor no estadual. Foi teu professor? Foi meu professor no estadual. Eu não cheguei a estudar com ele, não. E o Hélio Delgado, ele assim, é um personagem, né, de Teresópolis, onde é super respeitado por os alunos, né? Assim, a gente pode botar no mesmo patamar do Hélio Delgado o professor Alfredinho. Sim. E outros grandes professores, né, que sustentou a geração hoje dos 45, 50 anos, né? Passaram com essa turma toda. E no passado também, o Hélio Delgado, por exemplo, ele falou de professores que ele é um pouco mais velho, quer dizer, ele é mais velho do que eu, e professores que foram meus professores também, na minha época de colégio estadual. Você também foi do estadual, né? Fui do estadual. Fui do estadual, sempre colégio público, né? No final, já ali no ensino médio, né, que hoje chamamos de ensino médio, que eu fui para o ensino privado. Mas você sempre quis ser professor? Olha, Hélio, na verdade, tudo começou até... Eu fui aluno da ProArte. Na época que a ProArte era uma fundação sustentada pelo Theodor, né? Uma fundação alemã. E após o falecimento desse comendador, a ProArte começou a dar uma caída. Mas na época, lá nos anos 80, eu bem moleque já frequentava a ProArte e fugia das minhas aulas de pintura, corria para ver as aulas ali as outras artes, né, as artes cênicas, teatro, balé, enfim. E o meu grande mestre na ProArte foi o Vidoc Casas e o Carlos Veríssimo, que faleceu não Os muito dois tempo. falecidos. Os dois faleceram. Então, dali eu não fugia, eu saía eu estudava nessa época, não estudava ainda no estadual, estudava no Engenho da Silveira,
e quando chegava em casa já pegava meu bloco de desenho e partia para a ProArte. E dali surgiu essa paixão. Quem me levou para a ProArte foi meu pai, né? O meu pai, o Vitório, ele me levou para a ProArte. A partir do momento quando ele chegava em casa e me via com a prancheta, né, de desenho, fazendo lá minhas historinhas em quadrinhos. Esses desenhos que tem no livro são seus? Todos eles. Todos. Ali são só 22 obras, mas hoje eu tenho para mais de 200 obras. Você não vai expor isso, não? Isso vai ser exposto, né, junto com o lançamento do livro. Né? Quando a gente for falar do livro, eu vou detalhando para você com mais cuidado. Agora, e dali, né, partiu essa paixão e a arte foi minha vida, foi meu ganha-pão, é meu ganha-pão. E aonde surgiu, sempre trabalhei fora da cidade, trabalhei em comunicação, você sabe disso também, né? Trabalhamos juntos na Rádio Teresópolis. Na Rádio Teresópolis. E quando eu fui para trabalhar com comunicação, eu acabei caindo lá na diagramação de jornais. Foi quando eu conheci o Vanderlei, quando eu trabalhei com o José Renato Miranda, quando eu trabalhei com o Maurício Aragão, com essa turma, né? Com a família Capanema no Teresópolis Jornal. E dali as artes gráficas foram introduzidas na minha vida e eu deixei um pouquinho as artes plásticas de lado, parti para as artes gráficas e acabei caindo numa gráfica no Rio, já estudando publicidade na Faculdade Hélio Alonso. E depois disso, trabalhando em São Gonçalo, numa grande gráfica, sempre ligada à arte, né? Artes gráficas. E com o nascimento do meu filho em 2014, o grande Vitorinho, que está lá nos assistindo, eu senti a necessidade de ficar mais próximo dele. Aí eu voltei para as artes plásticas. Agora, foi quando eu comecei a estudar licenciatura. Estudando licenciatura para ser professor. Você se considera um professor, um profissional de marketing? Ou você circula entre os dois? Olha, é aquele negócio, né? Quando você trabalha como professor, você tem que ser multifuncional, mas sempre ligado às artes, né? Quando você trabalha com marketing, de certa forma, você está trabalhando com visual. Sim. Né? Quando você está trabalhando como professor, você está ensinando aquilo que é o visual. Né? A gente vai chegar ainda, quando a gente chegar no livro, eu vou falar até um pouco da cultura de Teresópolis, o que a gente perdeu, uma lacuna muito grande que foi deixada, né? Desde a morte de José Maria Carneiro, professor Carneiro, que ele era meio que o paizão dos artistas daquela época, meados dos anos 80 para cá. Era o cara que tinha uma galeria de arte, que lançava livros falando da arte da cidade, dos artistas que aqui passaram, né? E que estavam naquele momento, como o Robin, como o Michalka, Arthur Dalmaso, e a gente vai aqui, pode enumerar grandes artistas daquela época que se perdeu nesse período. Você tem razão. Hoje nós temos, por exemplo, a SOARTE, que é uma grande instituição da cidade, que precisa ser mais amparada no sentido de apoio, né? A SOARTE tem ali grandes artistas, está sempre revelando artistas nas exposições. Vamos ter uma agora que eu acho que fala da mulher, logo após a minha exposição. Então, assim, eu acho que o que surgiu, o que mantém esse surgimento desses artistas é a SOARTE hoje na cidade, né? E a gente tem aqueles artistas que são isolados por falta até de ajuda ou propriamente de um incentivo maior no sentido governamental, não posso dizer, mas de repente até mais da privada. Porque não conhece as leis, né? Que não são respeitadas no Brasil: a imprensa e a cultura. A imprensa ela é respeitada quando ela porra alguém. Se ela falar de alguém, ela é respeitada. Aí o cara logo berra, principalmente em cidade pequena. O Hélio Carracena é respeitado pra caramba, mas ninguém me dá dinheiro. Mas se eu falar alguma coisa criticando uma pessoa e a pessoa não gostar, aí eles vão reconhecer. Eu estou botando porque graças a Deus, eu sou muito conhecido na cidade. E a cultura não faz parte da cultura do brasileiro, no geral. É verdade, Hélio. Isso tudo que você falou eu posso corroborar da seguinte forma. Quando você vai lançar um projeto, seja ele um projeto artístico, quando a gente fala de artes, a gente pode direcionar para o teatro, para a música, para a literatura, até para a arquitetura. Né? Quando você envolve todo esse... que eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu falo para eles o seguinte: a gente tem 8 bilhões de habitantes, mais ou menos 8 bilhões de habitantes no mundo. Quando você faz um traço diferente, só você fez.
Ninguém mais no mundo fez. E isso não é valorizado. Verdade. Quando você pinta, seja ele, seja essa pessoa, esse aluno, ou esse curioso que gosta de arte, quando ele faz uma imagem qualquer, aquela imagem ela é única. Só que não valorizam isso. Sem querer deixar os eventos de lado, os eventos principalmente de rua, vamos dar um exemplo que aconteceu muito em Teresópolis, não estou dizendo que tem que parar, mas quando tem um evento, por exemplo, de cerveja, tem lá um evento de cerveja, não estou dizendo que tem que parar, não estou criticando. Às vezes... Vai socar de gente. Soca de gente. Mas às vezes o incentivo privado ou do governo é muito maior do que um evento de uma galeria de arte. Só que a galeria de arte, quando faz uma demonstração de alguma peça, seja de teatro, seja de literatura, de poesia, de artes plásticas, de escultura, né? Quando eu falo artes plásticas, eu digo escultura, quadro, o incentivo não vem. Só que isso é eterno. E o evento de cerveja aconteceu aquele final de semana, o cara que patrocinou já sumiu, já saiu daquele contexto, né? E o que me preocupa é essa procura muito grande relacionado às artes, de um modo geral, através da era digital. Isso me preocupa muito. Né? Eu também. Porque quando a gente comentei isso hoje na abertura do programa. Quando a gente tem um produto físico, você está trazendo não só a nostalgia de ter um livro, mas a nostalgia no sentido até de saúde. Porque o cara que está lendo, por exemplo, um livro num tablet, quando ele recebe o sinal de WhatsApp ou de alguma rede social, ele já sai do foco. Entendeu? Eu nunca recomendo para os meus alunos, por exemplo, ler num celular. Visão, né? Problema de vista e por aí vai. Então, e a gente está se perdendo. E a minha grande vontade, esse manifesto que eu faço com relação a isso, é procurar resgatar tudo aquilo que foi deixado lá em meados dos anos 80, início dos anos 90, com relação às artes na cidade. A minha prática técnica é exatamente mudar um pouco, tá? Eu faço essa mudança de técnica com os meus alunos. Eu não sou aquele professor que chego dentro de sala de aula e distribui papelzinho em branco, com lápis de desenho, lápis de cor, giz de cera e faz um desenho. Não, isso daí para mim é ultrapassado. Você tem que ensinar técnicas novas, tem que ensinar coisas novas, ensinar dimensão, entregar para o aluno coisas diferentes que ele possa fazer, tá? E começar a criar um novo gosto. Tá? E uma coisa que me deixou muito feliz, quando eu for falar do livro, vou deixar mais avante isso, foi a escolha do secretário, do nosso novo secretário de Cultura, o Vanderlei. Porque eu sei que vai sair coisa boa. Nesses próximos 4 anos, eu sei que vai sair coisa boa. Bom, Era Assim. Eu gostei muito do nome. Era Assim. E aí você vai entender lendo o livro. Era Assim, Teresópolis em Arte. Da onde veio esse nome? Responde não. Que eu vou para o comercial, aí depois do comercial a gente volta ao assunto. Era Assim, Teresópolis em Arte. Voltamos já.